Bom dia a todos. Nosso método abordado pelo professor Leandro Ponterato é o método da magnitude. Muito prazer, meu nome é Gustavo Matheus e junto com o Juninho viemos aqui apresentar esse método. Então vamos lá, introdução. A técnica da magnitude, ou o método da magnitude, é uma técnica normalizada, no qual ela serve como uma programação matemática, principalmente voltada para a programação linear em técnicas multiobjetivas. Mas o que isso está querendo dizer? Uma análise multiobjetiva é uma ferramenta que permite uma contribuição sistemática para avaliação de alternativas. Ou seja, dependendo de um caso, pode ter várias alternativas, no qual, através desse método, pode abordar o melhor caso. Nesse caso, ou seja, para explicar melhor, quando se fala em uma análise multiobjetiva, quer dizer que possui mais de uma função objetiva, onde visa procurar a melhor solução possível para determinado problema de programação matemática, variando de acordo com o problema que está sendo observado. Então, a matriz nesse caso mostra esses tipos. Essa análise só irá ajudar o calculista a resolver o problema com as variáveis da situação, funções objetivas e também com as restrições, podendo variar também como tempo, custo, qualidade, percurso, entre outras funções e restrições também. Técnicas. Existem dois tipos de técnicas. Primeiro, relacionada à ponderação, e é claro que estamos abordando normalização. A ponderação está relacionada a outros tipos de método, no qual, através de uma matriz, o calculista vai marcando os pontos de acordo com as variáveis e analisando qual ponto é mais importante para um determinado caso que ele está querendo encontrar. Já a normalização, quando se fala em uma técnica de normalização, quer dizer que cada critério evidenciado em uma matriz de impacto possa assumir um valor normalizado. Então, adota-se valores entre 0 e 1 até 1, onde quanto mais próximo de 1 estiver o valor do critério, melhores são os seus valores. Então, para entender melhor o que estou querendo dizer, vamos usar dois exemplos, no qual o Juninho vai explicar melhor como é que funciona esse método. Bom dia, Leandro. Eu vou continuar aqui o que o Gustavo tem apresentado sobre o método da magnitude, tá? É um método muito simples. A gente observa para ele, vê uma fórmula, muitas vezes assusta com I com J, mas esse IJ nada mais é do que uma representação do número de linhas e do número de colunas. O que representam essas linhas e o que representam essas colunas? No caso do exemplo que eu vou apresentar para vocês, o J é o número de colunas e ele indica aqui o total de alternativas. Eu tenho 5 alternativas para atingir um determinado objetivo final. E o nosso I é o número de linhas e ele chama esse número de linhas de critérios. Para eu chegar no meu objetivo final, alguns critérios precisam ser analisados. E o primeiro que ele coloca é o número de passageiros por quilômetro. Olha que simples. Então, quando você olha aqui na alternativa 1, se eu optar por ela, eu vou ter um número de passageiros de 1.910 passageiros por quilômetro. Pela alternativa 2, 1.490 e assim por diante. Mas eu preciso quantificar, ou seja, normalizar esse valor, encontrar um valor, tá? E é isso que trata essa técnica de normalização. Quando eu faço esse procedimento que eu vou explicar agora aqui na aula para vocês, eu encontro um número que varia entre 0 e 1. E os estudiosos, os autores que elaboraram isso, que foi do livro que o Leandro citou para a gente, diz que quanto mais próximo do número 1, melhores são os valores, tá? Então, entendendo um pouco melhor essa fórmula, ele está pedindo para a gente. Primeiro critério que eu vou analisar é o número de passageiros servidos por quilômetro. Ele pega para a gente pedir aqui, ó,
para cada elemento dessa matriz, eu vou pegar esse valor e vou dividir pelo elemento maior da matriz, baseado no critério que eu estou analisando. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz com uma linha e 5 colunas. O maior elemento dele aqui é o 2170, ó, que é o nosso x e j asterisco. É o valor máximo do critério. E eu preciso pegar o valor de cada um desses e dividir por 2170. E foi isso que a gente fez aqui, ó. É isso que a fórmula está pedindo. Quando eu divido cada um desses valores por 2170, eu encontro 0,88, 0,69, 1, 0,73 e 0,92. Ou seja, esse critério de normalização, ele faz tipo uma comparação com o maior resultado, tá? Esse 0,88 é como se fosse 88%, 0,69, 69%. Eu posso também, então, pessoal, representar isso graficamente, tá? E essa é uma característica do método da magnitude. Sempre gerar critérios lineares, conforme vocês podem estar observando aqui, tá? Então, eu representei esses dados aqui dessa tabela, ó, ali. Então, 0,88 é o meu valor normalizado para 1910 passageiros. Olha lá. 1910, que é o nosso critério em análise, dá um total aqui de 0,88, que é o valor normalizado. E aí eu represento uma reta, tá? É importante vocês observarem que quando eu trabalho com esse critério, que é esse primeiro caso, eu sempre consigo expressar o meu valor máximo. O que é o meu valor máximo? Isso aqui, ó. Tá? É bem próximo de 1. Qual que é o valor máximo? Que eu consiga atender a maior quantidade de passageiros, que no caso são 2.170 passageiros. Mas normalmente, rapaziada, quando eu trabalho com uma análise de projeto de transportes, eu não tenho só um critério. Eu posso ter outros critérios. E o exercício apresenta para a gente um outro exemplo, que é esse aqui, ó. Análise de um segundo critério, onde entra aqui o custo da viagem por quilômetro. E aí ele fala uma parte importante. Ele diz que quando eu estiver analisando um critério, e essa frase ela couber, que frase aqui, ó? Quanto menos, melhor. E isso é verdade, ó. Quanto menor for o meu custo, é melhor para o meu passageiro. Quando esse critério ele for atendido, eu uso essa fórmula aqui, ó. Que na verdade, pessoal, é como se eu estivesse pegando o 100% e subtraindo da fórmula anterior que nós trabalhamos. Vamos só entender aqui novamente esse exemplo. Eu tenho aqui 5 alternativas, que é o que eu falei para vocês, são 5 caminhos, 5 opções. E eu tenho o custo para cada uma dessas alternativas, tá? O custo por quilômetro, R$ 1,57, R$ 2,24. Então vamos fazer esse processo aqui, ó. Como que eu faço o meu esquema matricial? A mesma coisa, eu vou pegar cada elemento aqui, ó, por exemplo, 1,57, e vou dividir pelo valor máximo. Olha para todas as colunas. Qual é o nosso maior valor? O 2,36. Então eu faço 1 menos 1,57 dividido por 2,36. E eu faço isso para cada elemento da minha matriz. Tá? Depois eu venho aqui, apago 1,57 e faço isso para o 2,24. Apago agora o 2,24, faço isso para o 0,77. E aí eu passo a ter o meu esquema matricial. Tá? E ele fica representado dessa forma, ó, 0,33, 0,05, 0,67. Observa, moçada, por que aqui deu 0? Olha lá. Se você pegar aqui e colocar 2,36, esse resultado aqui dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Pronto, ó, esse é o meu valor normalizado para uma situação de custo onde cabe a frase quanto menos, melhor. Tá bom? E eu consigo também representar isso daqui graficamente. E vocês podem descobrir qualquer valor. Como isso é um gráfico, é possível, por exemplo, eu observar que o método da magnitude ele trabalha com números entre 0 e 1.
Então aqui vai ser no máximo o número 1. Tem como eu provar, tem como eu determinar, por exemplo, com a equação dessa reta, tá? E aí a gente usa aquela fórmula do ioiô michôchô, calcula ela. Eu fiz aqui rapidinho ó, a fórmula, ela ficaria y igual a 0,67 mais o nosso m, que é a variação aqui, daria 0,67 menos 0,33, dividido por 0,67 menos 1,57, vezes x menos 0,77. Eu consigo, através desses dois pontos que eu escolhi, que foi esse ponto aqui, ó, e o outro ponto foi esse daqui, eu consigo escrever uma equação da reta, com essa fórmula aqui que eu estou usando, ó. E a partir desenvolvendo isso aqui algebricamente, eu consigo chegar nessa expressão, e vocês podem observar aqui, ó, que o meu parâmetro continua variando entre 0 e 1. Basta eu fazer o x igual a 0 e eu encontro o meu valor máximo aqui, que é 1. E eu acho que fica bem intuitivo para todo mundo que quanto mais próximo de 1 é o mais vantajoso. Claro, né? Se você observar que o número mais próximo de 1 é o 0,67, tá? E com certeza o 0,67 ele me apresenta um custo por viagem de 0,77 centavos. E é isso que nós queremos, o menor custo possível na viagem, atendendo o maior número de passageiros, tá? Espero que tenha ficado claro. Meu amigo vai terminar falando um pouco agora sobre algumas observações que ele achou importante. Muito obrigado, viu, pessoal? Conclusão. Chegando à conclusão, como explicado pelo Juninho, esse método pode variar de acordo com o objetivo da função que está querendo ser encontrado. Por isso a definição multi-objetivo, onde junto com a programação linear se desenvolve o método da magnitude. Um ponto básico que deve ser entendido envolve a necessidade de considerar a abordagem multi-objetivo como um conjunto de diferentes fatores, onde o processo de normalização é essencial para transformar todos os aspectos relevantes em uma mesma dimensão, podendo assim encontrar o melhor caso para um determinado problema. Então, quando se junta o método de magnitude com o fato da normalização, pode-se encontrar bastante variáveis, como apresentado. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.